E o Arrascaeta, hein? O agente do jogador, na segunda-feira de carnaval, se reuniu com José Boto, diretor de futebol do Flamengo, né? O próprio Sebastian Giovanelli, que é o agente do Arrascaeta. Sebastian é um jornalista, é o Daniel Fonseca. Daniel Fonseca, aqui na pauta, Sebastian. Tá? Aqui na pauta, Sebastian é o... Tem um erro que eu corrigi depois, foi no meu blog. O Daniel Fonseca é o agente, o Sebastian é o jornalista que publicou uma nota na sua rede social avisando que haveria essa conversa e de fato ela aconteceu. Isso, esse encontro foi divulgado, né, nas redes sociais aí pelo Daniel Fonseca, né, desse encontro dele com o José Boto, discutindo ali a renovação do Arrascaeta, que tem contrato com o Flamengo até o fim do ano que vem, até dezembro de 2026, Mauro. Alguma informação nesse sentido? O Flamengo tem pressa para poder renovar esse contrato do Arrascaeta, Mauro? Na verdade, o que acontece? Primeiro teve aquele episódio do Gabriel, 2023, 15 meses antes do final do contrato, falou sobre renovação, aí travou o então presidente, que era o Landim, não teve renovação, o Gabriel foi para o Cruzeiro, não renovou com o Flamengo. Agora, recentemente, o pai do Gerson forçou uma barra lá e tal, que tem que ganhar aumento, não sei o quê, bababá. Até agora não aconteceu nada, né? Como se o Gerson tivesse chegado ao Flamengo sem custo. Custou 15 milhões de euros. Ele voltou ao Brasil porque ele quis, ele não quis ficar na França. Pode até merecer um aumento e tudo, mas não é dessa maneira que se faz, né? Senta, negocia, prorroga o contrato e tal. Aí agora o empresário da Arrascaeta, ele já sinalizou que queria essa conversa, teve essa conversa na noite de segunda-feira de carnaval e agora vai apresentar a proposta do Flamengo de renovação. A informação que eu obtive foi que o Flamengo não vai renovar o contrato, vai receber a proposta educadamente, mas não vai renovar o contrato que termina no final de 2026. E o Arrascaeta terá 32 anos e meio. Por que você vai renovar o contrato de um jogador que vive com problemas físicos, que caiu no seu rendimento técnico e também de assiduidade, e ter contrato por mais, 22 meses aproximadamente, né? Até o final do ano que vem, estamos no começo de março, 21 meses e 3 semanas e uns dias. É muito tempo, não tem sentido. Então, vai haver essa conversa e tudo, mas o Flamengo não vai renovar. A informação que eu tive foi essa. Até que os caras do departamento de futebol ficaram também assustados. Como assim renovar agora? O Boto, que é português, como assim renovar agora? Por quê? Tem um contrato até o final do ano que vem. Mas é lógico, o empresário está na dele, fazendo o papel dele, tentando conseguir o melhor para o seu jogador. E nessa conversa prévia à reunião de segunda-feira, chegou-se a se falar de fazer um contrato vitalício do Arrascaeta com o Flamengo. Ou seja, ele quer pendurar as chuteiras no Flamengo. Também não entenderam bem o que é isso, não ficou muito claro, eu acho que isso não vai adiante, mas se pensou nisso, não o clube, o empresário, o staff dele. Como é que seria um contrato vitalício? O cara joga até quando? Nem o Zico tem isso no Flamengo, né? O Pelé não tinha no Santos. Então, contrato vitalício, você vai ficar jogando até quando? Você determina quando para a carreira? Se o cara estiver vivo com 80 anos, ele pode continuar recebendo? Não pendurei a chuteira, estou aqui, estou à disposição, mas você não pode jogar, mas eu estou aqui, ó. Bota até o fardamento. Calça chuteira para a beira do campo, não dá. Quer dizer, é uma loucura isso, né? Na verdade, hoje a gente vive uma situação, existem situações que envolvem os agentes que eles podem ser até vítimas, né? Tem clube aí tem dirigente de clube, dono de clube, que às vezes não gosta de pagar o agente, não. Mas eles têm um papel deles, fazem parte do negócio. Acontece aí, né? Aí ficam brigando para receber e tal. E tem outros que querem coisas que são inviáveis, gente. Tem que ser, no mínimo, razoável. O caso do Arrascaeta, ele tem que se preparar para jogar, para se valorizar novamente e ter condições de pleitear um contrato bom no ano que vem. Mais longo, mostrar que ele vai ter uma carreira longeva. Hoje, ele parece muito mais um cara que vai estar próximo de terminar a carreira com 33 anos, algo assim, do que um cara que vai jogar até como o Hulk, que a gente citou há pouco, com 39 anos, está jogando e continua forte. Porque ele vive mal fisicamente, não consegue terminar os jogos. Não estou discutindo o talento dele, nem o que ele já fez no clube, mas sim a condição dele. A condição dele real é essa. Você quer um contrato mais longo? Qual é a lógica disso? Por que um clube faria um acordo desse? Isso não tem o menor cabimento, não tem o menor sentido. Mas o cara está na dele, está tentando o que ele acha que é melhor para o cliente dele. Mas não vai acontecer. Pelo menos a informação que eu tenho é que não vai rolar. E aí vai ter não, se reunir. Vai reunir, claro. Se reunir, você reúne, você conversa com a pessoa, você ouve e tal. Mas essa condição não deve acontecer. Aliás, o próprio Felipe Luiz, num jogo recente, deu uma entrevista coletiva e até disse que foi na casa do Arrascaeta, conversou com ele, né? E ali ficou muito claro o seguinte, se não tiver bem, não vai jogar. E eu acho, não sou só, tem mais gente que acha isso, que quando o Pedro voltar, ele pode perder espaço no time. Porque do jeito que joga o Flamengo do Felipe Luiz, que é um time que pressiona para ter a bola o tempo todo, isso exige muito fisicamente, não dá para ter o Pedro, que é um centroavante, que até melhorou nesse quesito, mas não é um cara pesado, não é um cara de
Não é o Juninho lá que veio lá do Azerbaijão, né, que tem essa característica. E você vai ter o Arrascaeta também. Vai ficar mais difícil. Os dois vão ter que colaborar mais no jogo sem bola para essa coisa funcionar. E o Pedro voltando bem, não tem como tirar ele do time. É óbvio, se ele voltar a jogar o que estava jogando ano passado. E o Arrascaeta tem altos e baixos, altos e baixos. No sábado mesmo jogou muito mal. Jogou muito mal. Mas pode ser que chegue no sábado agora, ele pode comer a bola. Ele tem talento, mas não tem regularidade e a assiduidade dele não é exemplar. Pelo contrário, teve um ano, foi 2023, eu acho. Eu até publiquei no meu blog, agora de cabeça eu não lembro. Que ele jogou 11 partidas como titular no Brasileiro. 11 partidas, de 38. Não faz sentido você renovar um contrato de um jogador que tem um compromisso atual, terminando com 32 anos e meio. Renovar agora. Foi o último Campeonato Brasileiro aqui, ó. Pelas contas da nossa produção, 15 jogos, 11 como titular, 67 minutos por partida. Não dá, né? Em 2023, 28 jogos, 22 como titular, 66 minutos por partida, e foi diminuindo, né? Porque lá em 2019, a média dele era 79 minutos por jogo, e foi diminuindo, 79, 66, 62, 21 média de minutos em campo do Arrascaeta. Foi diminuindo conforme o passar dos anos de 2019 para cá. Eu vou ter que fazer agora, temos aí na tela então, ó, Arrascaeta ano a ano no Campeonato Brasileiro. Ó. Então em 2019, 23 partidas, 22 como titular, né, 22 jogos como titular, 79 minutos por partida. 2020, 28 jogos, 26 como titular, 79 minutos por partida. 2021, 14 jogos, 11 como titular, uma média de 66 minutos em campo. Em 2022, 24 partidas, 16 como titular, 62 minutos por partida. 28 partidas, dessas 28 partidas ele atuou em 22 como titular, né? Começou jogando em 22 jogos, e em 2024 aí caiu bastante o número, né? 15 jogos, 11 como titular, 67 minutos por partida, e a gente também vai trazer daqui a pouquinho, né, alguns dados envolvendo os problemas físicos do Arrascaeta, que desfalcou até que por um período considerável o time do Flamengo, hein? Ó, primeiro foi o pai do Gerson, que a gente trouxe aqui no programa, deu aquela valorizada no Gerson, cobrou aumento de salário, uma valorização, né, ele que é agente, é empresário do Gerson. E agora essa história do Arrascaeta, Piperno, essa história do Arrascaeta, o empresário dele se reuniu com o Boto e estão discutindo, né, uma renovação do contrato, lembrando que hoje o Arrascaeta tem vínculo com o Flamengo até o fim de 26. Está parecendo aquela história do Gabigol, né? Que queria enfim, um contrato longo e bem antes, né? Então, 1 ano e meio, 2 anos antes, eles já começaram a conversar em relação a um contrato que teria mais quase 2 anos de vigência para depois já antecipar uma renovação. Assim, é o tipo da esperteza que os jogadores e seu agente tentam e que o clube não pode admitir, né? E contrato vitalício para o Arrascaeta, Bruno Prados? Assim, é um acordo... Não sei se... É porque, assim, a gente tem que puxar pela história do futebol. Eu, pelo menos, não lembro de nenhum acordo, assim, vitalício com o jogador. Isso aí não faz muito sentido, né? Não vejo. Até a discussão sobre um contrato, renovar agora, também acho precipitado, né? Mesmo renovar agora, sei lá, mais 2 anos, né? Fora o que ele já tem de contrato. Porque realmente é um jogador importantíssimo na história recente do Flamengo, um ídolo do clube, um jogador tecnicamente muito bom, ainda tem momentos muito bons, pode ser ainda muito útil ao Flamengo, pode decidir campeonato para o Flamengo esse ano, mas é um jogador que tem um histórico de lesões e com isso o rendimento dele acaba afetado. Ele tem momentos muito bons e momentos que ele acaba não entregando tanto. Então, eu acho que até uma discussão de uma renovação normal de contrato com ele, acho que tem que ser mais para frente, né? Avaliar como vai estar o Arrascaeta, sei lá, daqui a 1 ano, para você discutir uma renovação. Estamos ao vivo com o Bate-Pronto pela Jovem Pan. Eu prometi informação aqui do Vasco, hein? Porque, de acordo com a informação do Rodrigo Matos, a semifinal do Carioca no Engenhão, lá no estádio Newton Santos, gerou prejuízo para o Vasco e Flamengo. Já o Botafogo, que tem a concessão da Arena, ficou com lucro no aluguel.
Financeiramente, o resultado, né, foi ruim para ambos, que dividem receitas e despesas. O público foi de apenas 10.966 pessoas, com renda de 764 mil. Então, a renda foi menos de 1/3 do clássico entre os times na Taça Guanabara, que ficou ali em torno dos 2,5 milhões de reais. E as despesas somaram 987 mil reais. É um valor um pouco inferior ao gasto pelo Fluminense, né, diante do Volta Redonda, mas com um público maior, e o aluguel quase igual, 230 mil reais contra 250 mil do Maracanã. Então, o prejuízo total do jogo foi de 222 mil reais. Desse total, o Vasco teve uma perda de 133 mil, enquanto o Flamengo 89 mil reais. E para efeito de comparação, cada clube ganhou 371 mil no clássico da primeira fase. E a outra informação que eu prometi do Vasco, né? Porque o Vasco admitiu dívida de 13,2 milhões de reais em luvas e imagem para jogadores do atual elenco. A gente tem aqui até uma relação de quanto cada jogador tem que receber. Tem o João Vitor, Payet, Léo Jardim, Coutinho, Paulinho, Puma, Jair, Verratti, Adson, David e Hugo Moura. São jogadores, né? Alguns dos jogadores que têm ali valores a receber do Vasco. Em alguns casos, luvas, em outros, direitos de imagem. Mas está aí, portanto, o Vasco admitiu essa dívida de 13,2 milhões de reais em luvas e direitos de imagem para jogadores do atual elenco. E a gente vai comentar bastante ainda na nossa programação sobre esse cenário que vive o Vasco da Gama. Já fazendo o convite para você, mais tarde, Corinthians e Barcelona de Guayaquil, Barcelona de Guayaquil e Corinthians, às 21h30, com o Nilson César na narração. Na sequência tem o Canelada. Gostaria de agradecer aqui ao Bruno Prado, Mauro César, Fábio Piperno, a você pela audiência. Obrigado a todos e até mais tarde, na transmissão de Corinthians e Barcelona e também no Canelada. Tamo junto.